passando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Shalom, irmãos. É muito bom a gente louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, esse Deus todo-poderoso a quem nós clamamos e a quem nós adoramos neste culto. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro na carta de Hebreus. Não sabemos se foi o apóstolo Paulo, né, ou outro que escreveu, mas é a carta aos Hebreus. Capítulo 4, nós leremos versículos 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. O texto diz o seguinte: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecados. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós nos achegamos a Deus e hoje nós estávamos estudando na escola dominical aqui com os adultos a respeito do tabernáculo, da construção do tabernáculo. Um tabernáculo que tinha um véu que fazia uma separação entre o povo e Deus. Lá só podia entrar o sumo sacerdote. Este véu, com a morte de Jesus, foi rasgado de cima a baixo. A gente pensa em um véu fininho sempre que fala véu, mas era uma cortina grossa com cerca de 5 centímetros de espessura. E ela foi rasgada de cima a baixo, mostrando que agora nós podemos nos achegar a Deus. E o texto diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Nós podemos nos aproximar deste trono da graça com confiança, porque o nosso sumo sacerdote, ele não teve nenhum pecado, e por isso nós podemos nos aproximar dele e pedir a misericórdia, a graça da parte do nosso Senhor.
Neste momento é isso que nós vamos fazer. Nos achegarmos ao nosso Deus pedindo misericórdia e graça, perdão pelos nossos pecados, os que temos cometidos. Se você quiser, pode se ajoelhar, ficar em pé ou assentado, como você achar melhor. Nós vamos pedir perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, arrependidos pelo nosso pecado, e nós nos achegamos, ó Pai, com confiança, porque sabemos que encontraremos misericórdia em Ti, no Teu trono, na Tua graça. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, e portanto nós nos chegamos confiadamente ao trono da graça, ó Pai, sem medo, porque sabemos que temos um Deus de misericórdia. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Aquele que percebemos que cometemos, aqueles que sequer percebemos que cometemos, nos perdoe e nos ajude, ó Pai, a viver em santidade, distantes deste pecado. E nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que os nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos e confessamos a Ti. E por isso nós nos levantamos e adoramos ao Senhor em adoração, ó Pai. Aceita esta adoração que é de lábios impuros, de lábios que confessam o Teu nome, mas de sincero coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvar o nosso Deus. força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. As palmas, ei! Iguais não há na terra. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
forte. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Jesus, nós te louvamos. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. E nós queremos, Senhor, chamar a tua presença. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir: seja entronizado, Senhor, seja adorado nessa manhã. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, caminham e não se cansam, Senhor. E é nessa palavra que nós estamos firmados nessa manhã. Nós esperamos no Senhor. Nós não esperamos um Deus que tão somente está longe, mas um Deus que está perto, um Deus que está dentro de nós, um Deus que está aqui, um Deus que já havia preparado este culto para nós, antes mesmo de nós pensarmos em estarmos aqui, Senhor. Por isso, seja entronizado no nosso meio, seja adorado o Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é digno, nós queremos declarar, Senhor, que Tu és soberano. Nós queremos declarar que Tu és eterno, Jesus. E é sobre um Deus eterno que as nossas forças estão firmadas. E nós Te louvamos por isso. Aleluia. Forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Esperamos no Senhor, Esperarmos, ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ó Deus, Tu és a força. Ó Deus, que traz a
pode cantar assim conosco? Oh Deus, Tu és a força e traz a esperança. Oh Deus, oh Deus, Tu és a força. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Tu és Senhor. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Só as vozes e a bateria, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Nós nos rendemos, Senhor, a ti. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sempre, sempre cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e a tua palavra nos certifica da tua fidelidade. E isso já nos bastaria, porque a tua palavra é a verdade. E nela nós estamos firmados. Mas ainda assim, Senhor, o Senhor nos faz desfrutar, provar da tua fidelidade. E a tua palavra vai dizer, Senhor, que mesmo que nós não sejamos fiéis por causa do pecado, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor, por natureza, é fiel, Senhor. E ao olharmos para a tua fidelidade, que o nosso desejo seja querer ser parecido contigo, Senhor. Andar em fidelidade também, em resposta à tua fidelidade, em resposta à tua natureza, Senhor. Que ela não somente nos acompanhe, mas que a minha fidelidade ao Senhor ande nessa consonância, Senhor, em nome de Jesus. Que ao olharmos para o Senhor, nós aprendamos a sermos fiéis, em nome de Jesus. Obrigada pela tua bondade, obrigada por este momento, obrigada porque o Senhor está aqui. Apesar de nós, apesar do nosso coração e do nosso pecado, o Senhor está aqui, pronto a receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então recebe, Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. A palavra de Deus na segunda carta, agora sim, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra nos ensina a contribuir generosamente com aquilo que está no nosso coração, porque Deus não quer que nós demos com peso no nosso coração, com tristeza, mas Ele quer que façamos isso com alegria. Este é um momento em que nós, como igreja, nos levantamos para adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você não é dessa igreja, não precisa ficar constrangido, é um costume ordenado pela palavra de Deus, mas você não precisa ficar constrangido. Se quiser, pode contribuir e participar deste momento de adoração conosco. Quero convidar a igreja a ficar em pé, os presbíteros, pastores aqui à frente também. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Queremos consagrar a ti, Pai, esses dízimos e ofertas, pedindo que multiplique na tua casa. Há tantos compromissos que temos, Senhor Deus,
mas em nenhum deles o Senhor tem deixado faltar recursos. Milagre do Senhor na tua casa. Eu te peço em nome de Jesus, que aqueles que contribuíram com alegria, experimente da tua parte o derramar da multiplicação de bênçãos sobre a casa de cada um. Nós contribuímos para o Senhor, sabendo da tua fidelidade para conosco, Senhor Deus. Obrigado, porque não merecemos tamanha graça, mas te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa madrugada faleceu Dona Neiva. Ela é avó do presbítero Daniel, que está de licença, também da Camila, que também frequentou aqui a igreja por tanto tempo, nora do pastor Noedi e da Deise. E nós queremos orar pela vida da família, pedindo ao Senhor que traga o consolo. Vou chamar o presbítero Medeiros aqui para orar pela vida de toda essa família. Bendito Deus, nós oramos nessa hora, agradecendo pelos longos anos que o Senhor deu a Neiva Vilas Boas, pelo testemunho, pela vida dela, mas agora, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, ela está nos teus braços. Fechamos os olhos para este mundo e abrimos para a eternidade. E nós oramos, Pai, que o Senhor abençoe toda a família Vilas Boas, os irmãos, amigos, que nesta tarde possamos juntos louvar e bendizer o teu nome por uma vida que se dedicou ao Senhor. Nós somos finitos, dependemos do Senhor, os nossos dias todos estão contados, desde quando, antes de nascer, o Senhor nos conhecia, até o nosso último dia. Por isso, Pai, nós dependemos do Senhor e a nossa vida precisa, Pai, ter uma vida alegre, bela, diante do Senhor, como a nossa irmã teve. Nós oramos e acreditamos na tua graça, na misericórdia do Senhor, na vida dela e de todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos também a Deus pela vida de algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez aqui. Temos o Kaique e a Sabrina, se puderem ficar de pé. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vou pedir que quem estiver perto aí deles possam cumprimentá-los, dar um abraço. São meio parentes ali do Clarismar e da Ju, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Temos aqui o amigo do Bernardo, o Heitor. Também, se puder ficar em pé. Os irmãos que estiverem perto, dar um abraço no Heitor. Muito bom ter a sua presença aqui, Heitor, com a gente. Nosso querido irmão Carlos, como que é o nome da cidade? Pilar do Sul. Pilar do Sul. Se o senhor puder ficar de pé também, quem estiver perto dele, cumprimentá-lo. Ali com a Valdirene, eu esqueci de perguntar. Sua tia, prima? Rita, pode ficar de pé também, Rita. Vamos cumprimentá-los, dar um abraço. Ali atrás eles já vieram uma vez, né? O Eduardo já veio algumas vezes aqui e a Adriana já também esteve com a gente uma vez e o Davi. É muito bom tê-los também. Se puderem ficar de pé para a igreja conhecer melhor, dar um abraço em vocês. Muito bom a igreja com vários visitantes, né? O primo da Letícia ali já está faz tempo aí com a gente, né? A senhora também já veio algumas vezes, né, com a gente. Então, Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. E eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças. Cadê as nossas crianças? Estão tudo de férias. Tá uma tranquilidade em casa com as crianças de férias. É tão bom. É tão bom. Brincadeiras à parte. Hoje temos poucas crianças aqui com a gente. Cadê? Se o Davi quiser vir aqui à frente também. O Gabriel, o Heitor. Vem, Bernardo, fazer companhia para o Heitor aqui também. Então não tem problema, não precisa vir. Vem, Davi. Tudo bem? Pode ficar aqui, Eduardo, com ele, não tem problema.
Eu quero saber aqui quem tem um versículo para falar hoje. Você tem? Mas a todos, quando receberam dele do poder, serão feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. João 1:12. Muito bem. Versículo? Você é versículo? Não. Sim. Versículo? Sim. Mas é tudo. Quando receberam Deus poder, sejam feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. João 1:12. Não foge não. Vamos orar pelas nossas crianças. Vou pedir a tia Silmara. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida dessas crianças e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acalme os corações para que eles possam ouvir da tua palavra, Senhor. Fica conosco nesse culto que prestaremos a ti, ó Deus, e que a nossa vida possa alegrar o teu coração também, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bora. Pastor Noidi. Vamos lá. Chamar o pastor Noidi, que vai trazer a palavra aos nossos corações. Shalom. Numa ocasião, Jesus estava saindo do seu período de oração e os discípulos pediram para ele: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou-os a orar. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou? Mateus capítulo 9, versículo 6. Mateus capítulo 9, aliás, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos orar juntos? Pai nosso, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode ficar um pouquinho só em pé. Eu não sei como que está no texto, o título que está aí, no título desse texto, não é? Nós temos ensinado que esses títulos não fazem parte do original, não é? Alguns ajudam e alguns até atrapalham um pouco. Como que está aí? Qual é o título que está na sua Bíblia? Oração dominical. Então é uma oração que é para fazer só no domingo. Se é oração dominical, não, aí é porque é o dominical de Dominus, oração do Senhor. Este seria o tema, né? O título, é a oração que o Senhor nos ensinou a orar. Querido Deus, muito obrigado mesmo por esse dia, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine cada dia mais a desfrutar deste privilégio que nós temos, que é o de falar contigo. Quero te pedir que tu agora nos ministres, nos ensine, que aprendamos mais e coloquemos em prática
eu te peço, ó Deus, que tu fales mesmo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Essa oração não é uma oração no seguinte sentido. Ele pediu lá, olha, faz o seguinte, digita aí a oração que eu vou ditar para vocês, e depois tira a cópia e manda para todo mundo, para que cada um então recite esse texto bíblico, repita esse texto bíblico. Na realidade, ele estava apenas nos dando princípios sobre a oração. Não é no sentido de que a gente deve falar como muitas vezes se fala, papagaiadamente, né? Às vezes até pessoas que nem sabem o que está falando. Por exemplo, é comum nos times de futebol, antes de começar o jogo, eles dão as mãos ali e falam o Pai Nosso. Para mim aquilo é mais um grito de guerra do que uma oração, né? Porque aquilo é grito de guerra, não é oração, né? E às vezes pessoas que nem são cristãs, mas falam essa oração. Então, na realidade, esse texto o Senhor nos deu como princípio. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesta manhã, sobre os princípios. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque muitas vezes a gente fala, mas não presta atenção em alguns aspectos importantes. O texto começa dizendo, Pai Nosso. Então, primeiro princípio, para quem que é dirigida essa oração? Para quem? Para Deus, para o Pai. Então, aqui já está algo importante, porque às vezes a gente ouve oração e as pessoas começam assim, Senhor Jesus, e começa a falar a oração dirigida a Jesus. A oração não é dirigida a Jesus, ela é dirigida ao Pai. Então grave isto, porque eu canso de ouvir. Esses dias eu estava ouvindo até um pastor, que não é o desta igreja, diga-se de passagem, que começou orando, Senhor Jesus. Eu falei, ele precisa aprender o que o Senhor Jesus ensinou. Pai. É evidente que por causa dos nossos pecados, nós não podemos chegar diretamente ao Pai, né? Mas o texto é claro, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Versículo 6. Que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, já está entendido. Em primeiro lugar, é dirigido ao Pai. Agora, nós dissemos que por causa do Pai ser santo, nós não podemos chegar diretamente a Ele. Então, nós aprendemos através de Jesus, em outros textos, que nós chegamos ao Pai em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Capítulo 16 de João, versículo 23. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo darei. Então já dois princípios. Primeiro, eu oro ao Pai. Segundo, em nome de Jesus. Tal qual algumas pessoas começam orando, Senhor Jesus, tem outras que começam orando, meu Pai, Senhor Deus, termina a oração e diz, amém. Não. Nós oramos ao Pai, e sempre lembre-se que é por intermédio de Jesus. Você pode falar assim, querido Deus, em nome de Jesus, chega até a tua presença. Pode colocar no meio da oração,
ou no final da oração, mas é sempre bom, mais do que bom, é correto orar ao Pai e em nome de Jesus. Eu sei que você já sabia disso, mas é sempre bom lembrar, porque, como eu disse, alguns às vezes se esquecem. Amém? Posso terminar a mensagem? Alguns falaram que pode. Não, mas tenha paciência, nós vamos continuar mais um pouquinho. Aí o texto continua: santificado seja o teu nome. Nós chamamos de Pai, mas nos reverenciamos a Ele. É um Pai amoroso, é um Pai que nos dá o privilégio de falarmos com Ele, mas Ele é o Pai. Então precisamos tomar cuidado, porque Ele não é o meu colega, Ele não é o meu compadre, nem o chapa lá de cima, nem o cara lá de cima. Então, já terceiro princípio então. Como que nós nos reverenciamos a Ele? Ele não é o chapa lá de cima. Você cansa de ouvir. Eu sei que vocês não falam, mas vocês cansam de ouvir dizendo: o cara lá de cima é meu amigo. Não é o cara lá, não. É o Deus Santo. Santo. Não pode ser objeto entre aspas aqui, de brincadeira, de piada, de anedota. Não podemos brincar com esse nome. É santo. O terceiro mandamento diz assim, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não é para falar a qualquer momento, qualquer coisa, está falando do nome de Deus, é um nome santo, não fala o nome dele em vão. Quarto princípio para nós aprendermos, pode até anotar, quarto princípio: nós não podemos falar o nome de Deus a qualquer momento. Nós cansamos de ouvir pessoas dizendo: meu Deus do céu, por qualquer coisa, meu Deus do céu. Ah, pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo o nome de Deus em vão. Não é? Eu acho que eu já ensinei isso aqui, mas estou repetindo porque eu continuo ouvindo. Não é? E é a coisa que está assim tão marcada. Eu até na ocasião eu falei que eu falo sempre isso para as minhas netinhas, e às vezes a gente está conversando: ai meu Deus, eu falo: você está orando? Já falei várias vezes e continua. Então eu vou falar aqui algumas vezes para a gente aprender. Não é. E o texto diz assim: não toma por inocente. Ah, Deus sabe, escapa, ou não tem desculpa, Ele não toma por inocente. Então este princípio, guarde, corrija, ajude um ao outro. Marido ajuda a esposa, esposa o marido, os pais os filhos dos pais. Opa. Né? Então essa é a questão. Nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Quer dizer que Ele seja santificado na nossa vida. Ele é santo. Agora que Ele seja santificado na nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas conversações, através dos nossos palavreados, através dos nossos pensamentos. O Senhor é santo e devemos buscar uma vida que santifique-o em nós. Santificado seja o teu nome. É quando as pessoas olham para a nossa vida e reconhecem que o Deus reconhece pelas nossas atitudes, pelas nossas vestimentas, pelos nossos palavreados,
que o Deus Santo que nós vivemos, vive e age através de nós. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser tão boa, para que quando eles os acusarem, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louve ao Senhor. Nossa vida, nosso estilo de vida deve ser tão bonito, tão limpo, tão coerente, tão santo, que as pessoas que porventura queiram zombar ou brincar com a gente saibam, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Eles pregam e vivem, pregam o que vivem e vivem o que pregam. Aí no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Versículo 13 é no mesmo sentido: pois teu é o reino. Está dizendo que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, quem manda na nossa vida é o rei do reino a quem nós servimos. É a palavra de Deus, é Ele que manda, é Ele que domina a minha, a sua vida e a vida de todos os cidadãos do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus? Amém? Você é uma cidadã do reino de Deus? Amém? Então preste atenção. Quem manda é o rei. Quem manda é o rei. Agora, nem sempre a vontade do rei Jesus coincide com a nossa vontade. Às vezes a nossa vontade é uma e a do nosso rei é outra. Quem manda? É o rei. É o rei. Precisamos estar atentos a isso. Estamos onde Ele quer que estejamos? Estamos fazendo o que Ele quer que façamos? Está namorando quem Ele quer que namore? Está de acordo com a palavra do Senhor? Uma ocasião, um senhor, membro de uma igreja, ele estava para se separar da esposa, veio conversar comigo, falamos, aí ele disse, mostrei a palavra de Deus, que Deus odeia o divórcio, o que Deus uniu não separe o homem. Falei bastante, ele disse, pastor, eu vou orar nesse sentido, para que Deus me mostre qual é a sua vontade. Eu falei, não precisa orar. Não precisa orar. Já está escrito na palavra. É só obedecer. Só isso. Ponto final. Mas não é bem isso que eu quero. Bom, o que você quer não interessa. Eu me lembro também que uma ocasião, conversando com uma senhora que queria se divorciar também, estava nesse sentido, eu falei, e o que Deus diz sobre isso? Pastor, mas a gente não está se entendendo. Eu perguntei, o que Deus diz sobre isso? Pastor, mas eu perdi o amor, a paixão por ele. O que Deus diz sobre isso? E ela foi falando algumas coisas e o que Deus fala sobre isso? Pastor, não dá para o senhor fazer outra pergunta? Não dá. Não dá. É saber o que Deus tem para nós. E tem muitas e a maioria das coisas que não precisa nem perguntar para Deus, porque Ele já deixou escrito. Tem coisas que assim, você quer que eu desenhe? Quase que eu falei para aquela moça, né? Você quer que eu desenhe? Está escrito que Deus uniu, não separe o homem, que Deus odeia o divórcio, que Deus não quer. Mas
eu gostaria, eu quero, Então, deixa bem claro que não está cumprindo nem obedecendo a ordem do Senhor. Aliás, nós temos exemplo do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 42, quando ele está para ser crucificado, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Por isso que nós oramos, pedimos, podemos pedir para Deus o que nós quisermos, contudo, seja feita a tua vontade. E preparado, porque nem sempre a vontade dele é a nossa vontade. Estávamos conversando essa semana com um pastor acerca de uma pessoa que já tinha me procurado, já procurou outro pastor, e disse, ele veio me procurar. Eu falei, acontece que às vezes as pessoas ficam procurando um, outro, até para encontrar alguém que fale, que esteja de acordo com o que ele deseja, com o que ela deseja. Nós não temos que procurar outros deuses, porque existe um só. É saber o que a palavra dele diz. Então, esse texto está dizendo que não é o nosso reino, não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, mas é submetendo-nos ao reino, à vontade, ao querer do nosso rei. Agora, uma coisa importante, não tenha medo. Aí vai que eu ore e Deus dê para mim alguma coisa que não é legal. Vai que eu oro e Deus indica um caminho que não vai ser bom. O que você acha que é bom hoje, a sua vontade, pode ser ruim amanhã. Quantas vezes a gente toma uma decisão, acho que é a melhor do mundo, depois fala, puxa vida, me dei mal, não era isso que eu queria. Aliás, a gente é muito vulnerável, a gente quer uma coisa, depois quer outra, mas Deus, você não precisa ficar com medo nem preocupado, porque Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Lá em Jeremias 29, versículo 11, é um texto que quase todos nós sabemos de cor, que diz assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. E aí arremata. Sou eu, o Senhor, que está falando. Às vezes a gente faz promessas que a gente não pode cumprir. Mas o nosso Deus, o que Ele promete, Ele pode cumprir. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente deseja tanto algo. Lá em Cândido Mota dizia o seguinte, mas a gente não conhece um palmo adiante do nariz. Mas o nosso Deus já conhece o futuro. Ele já esteve no futuro. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E se nós nos amamos, saibam de uma coisa. Deus nos ama mais do que nós mesmos. Então, pode nadar de braçada na vontade de Deus, sem medo de ser feliz. Porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós. Amém? Opa, escutei um amém? Amém? Graças a Deus. Aí o versículo 11, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um símbolo das nossas necessidades básicas. Ele está prometendo suprir-nos. Ele está prometendo suprir com a necessidade básica. A questão é que nós não nos satisfazemos com as necessidades básicas. A gente sempre quer mais, e mais, e mais. E muitas das coisas que a gente poderia viver até sem ela. A gente fala, Senhor, estou com fome, me dá um pão com mortadela. Aí ele dá um pão com mortadela. Não, mas eu quero aquela mortadela lá do Mercadão de São Paulo, que a boca da gente nem consegue abocanhá-lo todo. A gente quer mais. A gente, Senhor, eu preciso de um carro.
Aí Ele dá um carro que atende às nossas necessidades, porque carro hoje faz parte do pão, ou seja, das necessidades. Então, se você está precisando de um carro, não tem problema, pode pedir. Só que Ele dá um carro para a gente? Não, mas eu quero um importado. Eu quero um... Né? E às vezes Ele dá. Louvado seja Deus. Se Deus te dá um carro importado, elétrico, último tipo, amém. Amém. Ele dá. Se alegre com isso. Mas se Deus dá um poisézinho também, louvado seja Deus. Muitos não sabem o poisé. Poisé é aquele fusquinha antigo que tinha, a pessoa olhava, esse é o carro? Pois é. É o que eu tenho, né? Então é o poisézinho. Mas louvado seja Deus. Vocês se lembram de agradecer a Deus? Olha que eu sei que vocês já sabem, mas eu estou velho, vou repetindo. Estou velho não, Bom, vamos lá. Me traí. Não está gravando não, né? Pior que está. Mas tá bom. A gente às vezes senta para a refeição desesperado de fome. Você lembra de agradecer a Deus antes de cada refeição? De cada refeição. Muito obrigado. É mais fácil a gente lembrar, ai, que comidinha fraca, faltou uma mistura, ou a comida não estava legal. Tem muita gente que queria ter o prato que você tem em casa. Seja agradecido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem uma oração que talvez você não conheça. A oração de Agur. Está lá em Provérbios 30, de 8 a 9. Eu me lembro de ter visto o nome de Agur somente aqui. Ele diz assim, olha, Agur, Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9, diz assim: não me des a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. É um risco que a gente tem da gente receber de Deus sobejamente, e aí a gente não tem mais tempo para Deus, para as coisas de Deus. Uma das regiões mais desevangelizada, onde o evangelho mais está esfriando, é na Europa. Sabe por quê? Tem tudo. Tem tudo. Não precisa. E nós corremos esse risco. Está doente, esquece de orar. Vai procurar o médico. Tá bom, procure mesmo. Eu também procuro e procuro saber dos melhores que tem. Mas peça para Deus. Aí está um remédio. Minha cura está nesse remédio. Eu tomo um remédio. Peça para Deus. Você lembra de pedir para Deus, cada vez que você toma um remédio, para que aquele medicamento faça efeito no seu organismo? Ai, Senhor, gostaria tanto de ter um aumento no meu aumento de salário, e aí começa a ganhar melhor. Sabe o que acontece? Dia do Senhor, bumba praia. Esquece de louvar a Deus, de agradecer a Deus. O pão nosso. Agora outra coisa importante aqui, olha. Não é o pão meu. É o pão nosso. O que nos ensina aqui? Que às vezes Deus dá um pãozão para você dividir com os outros. Por que ele não dá? O meu é meu, o seu é seu, toma aqui cada um no seu. Não, é o pão nosso, para que nós também aprendamos a dividir com quem não tem, ou com quem tem menos. E isso é importante, que nós fiquemos olhando e observando. Tem alguém que está faltando-lhe o pão? Não só o pão, mas outras necessidades. Eu aprendi muita coisa, dentre elas, com o pastor Alfredo, já faleceu.
Uma das últimas vezes que eu estava na casa dele, e os irmãos que o conhecem, sabem, ele sempre tem carro bom. Sempre tem carro bom, graças a Deus. Mas das últimas vezes que eu estive com ele, que ele estava ainda com dificuldade, mas se locomovendo, aonde ele ia, ele me chamava para ir junto. Mas nessa hora eu falei, Nadir, fica um pouco em casa, eu vou dar uma saída, eu volto logo. Depois eu fiquei sabendo. Tinha um irmão, que eu não sei se o carro foi furtado, o que aconteceu. Ele estava sem carro e o carro era necessário para o trabalho dele. Ele foi lá, comprou um carro e levou para presentear aquele irmão. Será que se fôssemos nós não aproveitaríamos vender o carro que temos, esse outro, e comprar um melhor ainda? Liberalidade de coração. O pão nosso ensina a dividir o pão. Poxa vida, eu pus o horário para marcar aqui, e aí agora, está marcando, tá bom. Versículo 12, diz assim, agora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Que perdoemos aqueles que também machucam-nos. Se não perdoarmos, nós estamos retendo o perdão de Deus. É uma condicional. Olha o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Precisa explicar esse texto? Não precisa explicar. Está muito claro. Então Deus trouxe você e a mim nesta manhã para ouvirmos este versículo ou esta oração que nós sabemos de cor, para lembrar o seguinte: se há alguém que você esteja com relação cortada, magoado, bravo, sem amizade, Deus te trouxe nesta manhã aqui para dizer o seguinte: olha, filho, antes de eu te perdoar, é preciso que você faça uma coisa. Você vai e peça perdão. Mas eu já pedi perdão para Deus. Não. É para quem você magoou ou está magoado. Aí alguém vai sair para manobrar o carro lá no estacionamento, e no manobrar, bateu no carro do outro. Bateu no carro do outro e, puxa vida, aí ele vai lá num canto: Senhor Deus, perdoa a minha barbeiragem, viu? Me perdoa mesmo. Eu barbeirei aqui, bati justamente naquele carro elétrico importado, que só a franquia. Me perdoa, Senhor. Não. Você não está certo que esse carro que eu estou falando pertence a Deus, porque eu sei que foi consagrado ao Senhor, mas não foi no carro de Deus, ele deu ali, é dele. Vocês estão entendendo? Você tem que procurar o proprietário do carro, falar: meu irmão, minha irmã, bati no seu carro. Bati no seu carro, vamos conversar? Vamos acertar? Não adianta só conversar também, não é? A não ser que a pessoa fale: não, tudo bem, tranquilo, não tem problema, né? Amém, glória a Deus. Mas senão, não adianta isto. Olhe para mim um pouquinho. Tem alguém que você esteja de relações cortadas, não conversa, está bravo? Deus te trouxe aqui para dizer: filhinho, filhinha, é o seguinte, para eu te perdoar, você precisa fazer algo. Você precisa procurar aquela pessoa e pedir perdão. Aí o versículo 13. Não nos deixes cair em tentação. Uma coisa que eu vou dizer para vocês: nós seremos sempre tentados.
nós seremos sempre tentados. Mas uma coisa boa é que tentação não é pecado. O Senhor Jesus foi tentado em tudo, porém ele não pecou. O pecado é quando cedemos à tentação. Agora, mas tudo que eu estou falando aqui é importante porque não é meu, é da palavra. Mas preste atenção. Ninguém é forte o suficiente para livrar-se por si mesmo da tentação. Às vezes eu vejo alguém em perigo, está ali fazendo alguma coisa e falo, cuidado. Não, pastor, comigo não tem perigo. Quando a pessoa fala não tem perigo, é porque aí mora o perigo. Nós precisamos estar constantemente atentos. Livra-nos do mal. É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Não me deixe por minha conta em risco. Não me deixe sozinho, Senhor. Agora, para toda essa oração, é preciso que o nosso coração esteja limpo para mantermos comunhão com Deus. O que nos separa do nosso relacionamento, da nossa comunhão, são os nossos pecados. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Salmos 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E é por isso que vem, livra-me do mal, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, que ele está sempre rodeando, procurando alguém para tentar derrubar, para levar ao pecado. E ele nos arma armadilhas tentando pegar-nos. Preste atenção, atento. E aí orando, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes no Senhor. Fica firme no Senhor, porque senão cai. Mas o texto diz: pois teu é o reino e o poder. Está ensinando que o nosso Deus tem poder para suprir as nossas necessidades, poder para tirar-nos e livrar-nos da tentação. Ele tem poder para livrar-nos do mal. E depois ainda, a Ele a glória para sempre. O que temos, o que recebemos, glória a Deus. Louvado seja Deus. A minha e a sua vida deve ser constante para glorificar a Deus. Amém? Mas antes de terminar, eu preciso dizer algo que é a cereja do bolo. Se o texto começa dizendo Pai, é porque nós somos nem sempre, nem todos. A gente ouve a cultura religiosa dizendo assim: mas todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Se não vejamos 1 João capítulo 1, versículo 12. Cadê Isabel? O que a Isabel leu para nós? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Então, o texto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Se foi feito é porque não era. Não era, mas foi feito. Quando que é feito? Quando recebe Jesus. Preste atenção que isto é básico de tudo que nós falamos aqui. É quem recebe, mas é todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem crê no seu nome. Agora, eu pergunto, todas as pessoas já receberam Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador? Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador? Enquanto não recebe, enquanto não declara, é criatura. Todos são criaturas. E deixam de ser criaturas quando recebe Jesus. Gálatas 3:26. Eu estou terminando agora de verdade. Pois todos vós sois filhos de Deus. Ponto final. Não é ponto final. O texto diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Tem uma condição para ser filho de Deus. Mais um versículo. João capítulo 1, 1 João capítulo 5, versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que foram várias lições, vários ensinamentos, mas eu quero terminar com o básico, com o essencial, com o indispensável. Você é criatura ou é filho de Deus? Quem é criatura? Todos. Filho de Deus é aquele que recebe, é aquele que convida, é aquele que entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Então, além de crer, é preciso que você também confesse e declare: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus é meu e eu sou de Jesus. Na sexta-feira agora fui levar a ceia para a dona Neiva, que faleceu essa madrugada. E eu pedi para ela e ela respondendo, e ela dizia: eu sou de Jesus e Jesus é meu. Então ela não morreu. Ela foi levada para a mansão celestial. Ontem, antes dela entrar em coma, o Daniel perguntou: vó, se Deus vier te buscar hoje, a senhora está preparada? Ela disse: estou pronta. Eu espero que nos encontremos muitas outras vezes aqui. Mas se acontecer, você está pronto para ir para o céu, para estar com Jesus? Você é criatura ou é filho? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus que está aqui. Se porventura há alguém aqui, Senhor, que ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se há alguém aqui, Senhor, que ainda seja apenas criatura, não deixe que saiam daqui nessa situação, mas que sejam hoje elevados à posição de filhos, salvos pelo sangue de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu quero perguntar: há alguém aqui que ainda não tenha declarado a sua entrega para Jesus? Eu entrego a minha vida para Jesus. E eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu quero ser filho amado de Deus. Se você não tenha feito ainda essa declaração e queira fazer nesta manhã: eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você nesta manhã está tomando a decisão e de doravante não vai mais orar o Pai Nosso como uma reza, uma ladainha ou um grito de guerra, mas vai poder dizer: filho, meu pai,
Há alguém aqui que não tenha feito essa oração ainda e queira entregar sua vida para Jesus? Amém. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Há mais alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. E agora, não como uma ladainha, uma reza ou alguma coisa decorada simplesmente, mas de coração. Põe a mão no seu coração e ore assim: Pai nosso que está no céu, forte, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos, assim como nós, os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Hoje pela manhã nós estudávamos a respeito do tabernáculo que foi construído no Antigo Testamento, quando o povo ainda estava no deserto. E ali o Senhor pede que seja feita uma mesa, chamada mesa da proposição. Ele dá todas as medidas, toda a maneira como deve ser feita. E ele diz que deve ser colocado ali os pães da proposição. Eles deveriam permanecer ali para que o povo pudesse sempre tê-lo ali. Somente o sumo sacerdote podia entrar naquele ambiente. Era o Santo dos Santos, um lugar específico para a entrada do povo. Mas essa mesa já apontava para algo que aconteceria. Para aquele que é o pão da vida. Aquele que deu a sua vida por nós. Que se entregou para que pudéssemos ser filhos de Deus. Filhos desse Pai. Jesus Cristo. E Jesus, quando esteve entre nós, na sua última ceia, no capítulo 26 de Mateus, diz o seguinte, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor deu seu corpo por amor a nós. O Senhor deu seu sangue por amor a nós. E a última vez que ele ceiou, participou com os seus discípulos, foi nesse dia. Porque ele só vai cear novamente o dia que todos nós estivermos juntos, reunidos no céu, adorando aquele que é santo, santo, santo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este pão que representa o corpo de Cristo que foi dado por amor a nós. Já no Antigo Testamento havia uma mesa da proposição que apontava para Jesus que viria. Jesus veio e hoje nós fazemos em memória dele. Mas nós sabemos que a presença, a doce presença de Jesus, o pão da vida, está em nosso meio.
Obrigado por este suco, ó Pai, que representa o sangue de Jesus, derramado na cruz em favor de muitos. Obrigado porque somente pelo sangue de Jesus que nós podemos nos achegar a Ti. A Ti nós nos consagramos como oferta viva ao Senhor. Aceita a nossa adoração e obrigado porque Jesus está espiritualmente em nosso meio neste momento, ó Pai. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos, porque podemos adorar a Ti através disso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quero chamar aqui à frente os presbíteros para que possam me ajudar. Chamar também o pastor Noidi para que também possa nos ajudar aqui hoje. Quando você receber o cálice, segure em sua mão por um tempo. E depois nós participaremos juntos. Todos podem ficar em pé. Todos que vão tomar e participar deste momento podem ficar em pé. Se você é batizado em alguma igreja evangélica, você pode participar conosco. Dos corações, quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa. Sabem que o esperamos. Chamar aqui a igreja. Agora nós somos chamados a participar. Essa canção nos fala de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles não se lembravam de Jesus, mas quando Jesus parte o pão e dá graças, eles olham e falam: é Ele estava em nosso meio, como nós não o reconhecemos. Hoje nós somos chamados a reconhecê-lo. Ele é o nosso Deus, o Deus que está conosco. Então quando você participar, se lembre disso, que o nosso Deus está conosco e Ele quer que o reconheçamos. Vamos participar juntos, comendo do pão. Este é o meu corpo que foi dado por vós, comam dele todos, em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem deles todos, fazendo isso em memória de mim. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu sangue, Teu corpo que foi dado por nós, representado simbolicamente por este pão, este vinho, este suco, mas que representa o nosso amor por Ti, que representa o Teu amor por cada um de nós.
Nós agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Peça ao Senhor, toma. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. E ao partir do pão, Os nossos os olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Jesus estava com aqueles 2 discípulos porque Ele não permaneceu morto, mas Ele ressuscitou ao 3º dia. E hoje Ele está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco em todo o tempo. Irmãos, agora que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Nós temos o costume de, ao final, entregar este pão para alguém que esteja nos visitando. O William já está bravo ali, chateado, porque ele não vai receber mais uma vez. Mas eu vou pedir para o Gabriel e a Bruna, casal jovem, entregar ali para o casal também jovem, Kaique e a Sabrina. Deem um abraço neles. Aproveitem. Chamem a gente para comer junto. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, e a partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.